Carlos Pereira, também qual é o tema que escolhe para o início do programa? Boa noite a todos, boa noite ao painel. Eu queria naturalmente também dar os parabéns ao Nacional pela classificação que obteve e já agora aproveitar para também solicitar e pedir aos dirigentes desportivos para procurarem, neste tempo de crise, de dificuldades, em que o dinheiro é cada vez mais escasso e tem que ser bem utilizado, para procurarem evitar argumentos que são um bocadinho ofensivos para as populações que hoje passam dificuldades. Eu vi recentemente um dirigente desportivo de futebol profissional dizer que o dinheiro derramado no futebol profissional servia a promoção turística. Isso está completamente fora de coerência, digamos assim, está mais do que justificado que isso não é assim. O dinheiro público derramado no futebol serve apenas ao futebol e é importante que tenhamos consciência sobre isto e que tenhamos bom senso relativamente às prioridades. Posto isto, eu gostaria de dizer... Não dizer que não se deve dar dinheiro ao futebol profissional. Não, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer é que temos de ter bom senso sobre as prioridades e, naturalmente, quando há crianças a passar fome, pessoas mais velhas e idosos que não têm condições de vida adequadas, temos que pensar se faz sentido dar dinheiro ao futebol, dar milhões de euros ao futebol e deixar estas crianças passar fome, os velhinhos não ter com que comer ou com que dinheiro para ir à farmácia. Isto tem que ser ponderado e eu acho que os dirigentes esportivos têm que ter bom senso nessa matéria e os governantes que tomam essas opções têm que ter bom senso nessa matéria, sem nenhum desprimor para aquilo que é os méritos do futebol profissional e do nacional e do marítimo e do União, etc. Não tenho nada contra isso. Agora, julgo que cabe-nos a nós ser responsáveis nesta matéria e o dinheiro público quando é escasso, tem que ser muito bem utilizado em prol das populações e das famílias. Posto isto, queria dar duas notas que me parecem muito importantes e vou ser rápido, que me parecem muito importantes. Uma delas já foi aqui referida pelo deputado Edgar, mas eu queria sublinhar. Eu queria sublinhar porque eu acho que hoje foi um momento bastante mau na Assembleia, na sequência da decisão aprovada pelo PSD de entregar, de tornar a Praça do Mar, o imóvel da Praça do Mar, tornar um bem da região. Isso parece-me salutar. O que já não me parece salutar é que a senhora Secretária Regional, que é também Secretária Regional dos Assuntos Parlamentares, tenha ido ao Parlamento e tenha-se mostrado completamente incompetente para responder às perguntas dos senhores deputados. É um enorme desrespeito do Parlamento. O povo da Madeira, a quem nós representamos, exige que tomemos decisões com toda a informação necessária e aquele diploma não foi com a informação necessária. Nós teríamos que votar um diploma do qual a senhora Secretária não sabia quais eram os seus termos e mostrou-se completamente pouco habilitada, conforme disse, para essa resposta. Ora, eu diria, em tipo de resumo, que uma secretária que não está habilitada para responder aos deputados não está habilitada para ser secretária e, portanto, foi lamentável aquilo que aconteceu. A segunda questão e última era para dizer o seguinte: passaram já vários meses desde que uma comissão de inquérito sobre as parcerias público-privadas foram instaladas na Assembleia por proposta do Partido Socialista e nós não conhecemos ainda o relatório final. E quero dizer que recentemente foi tornado público que as parcerias público-privadas começaram com 2.200 milhões de euros de custo e hoje custam 2.600 milhões de euros, ou seja, aumentaram 400 milhões de euros. E é estranho que o Sr. Secretário-Geral tenha vindo dizer que a poupança que espera ter com estas parcerias é de 300 milhões de euros, ou seja, aumentaram 400 e o Sr. Secretário pensa poupar 300. Ou seja, este aumento não serve sequer para pagar, esta poupança não serve para pagar o aumento que ocorreu nos últimos tempos. Isto corresponde apenas a 13% de poupanças, enquanto no Plano Nacional já se conseguiram 30% de poupanças. E, portanto, isto é um dado muito importante para os governantes refletirem e poderem rapidamente encontrar uma solução para este despesismo que temos na Madeira. Depois também teve um processo que acabou por não ter autorização do Parlamento para ir responder ao Tribunal, neste caso por um artigo de opinião que publicou no Jornal da Região. Sim, eu queria partilhar algumas das opiniões que os meus colegas deputados disseram e queria dizer uma coisa que julgo que as pessoas percebem, é que o combate político não é propriamente um desfile de misses, não é? É um combate e quem está disponível para o combate e para a denúncia, como foi aqui dito, e para a crítica mais feroz, menos feroz, mais aguerrida, menos aguerrida. Regras, não é? Com elevação, como é óbvio, poderá estar sujeito a incompreensão por parte dos adversários políticos e isso exige que haja mecanismos de proteção, conforme foi aqui referido, e basicamente a imunidade parlamentar serve exatamente isso. Serve como mecanismo de defesa do deputado para poder exercer a sua atividade política, a sua atividade parlamentar de forma mais sossegada, sem colocar em causa a sua vida, digamos assim, normal. De qualquer maneira, isto significa
significa que, conforme disse o Sr. Deputado Edgar, isto não pode ser utilizado como uma redoma para a proteção de toda a atividade do deputado, da sua atividade do dia-a-dia, da normalidade. Aliás, por frequentes vezes ouvimos as pessoas dizerem, e muitas vezes por desconhecimento disso, tu és deputado e, portanto, podes conduzir sem carta, ou podes beber mais do que os outros, ou seja, isso é completamente falso, ou seja, este tipo de atuações não podem estar a coberto de imunidade parlamentar, e isto, obviamente... É só mais para a atividade do discurso político. Esta é, obviamente, uma imunidade que tem a ver com o discurso político, com a intervenção política, e essa faz todo sentido que seja, e cabe à Assembleia e aos deputados, no fundo, levantarem ou não levantarem a imunidade parlamentar, tendo em conta este critério, que é, o deputado estava ou não estava no exercício da sua atividade política. E hoje foi isso que aconteceu na Assembleia. No seu caso, por exemplo, não foi levantada, mas no caso do Jornal Coelho, enfim, e outros deputados do PTP, inclusivamente, foi-lhes levantada a imunidade. Pois, eu não conheço os casos. O meu caso em particular tem a ver com um artigo de opinião que eu publiquei há, não sei, talvez há 6 ou 8 meses. Um artigo de opinião que versava as opções do Governo Regional sobre o Atalaia Living Care, uma unidade conhecida e que foi muito batalhada aí na região, do qual eu expressei a minha opinião política sobre a matéria e critiquei as opções políticas que foram lá colocadas e, portanto, é evidente que devia de estar a coberto da imunidade parlamentar porque estava a fazer política naquela altura, como é óbvio. A sua opinião também relativamente a esta iniciativa do CDS e o facto de ter sido rejeitada? Eu acho que há aqui duas observações que gostava de fazer. A primeira tem a ver com aquilo que me parece evidente, que é, não há nada mais nobre de um deputado do que a sua ação de fiscalização ao governo. Isso é absolutamente essencial. E, portanto, nós estamos sempre confrontados com um governo que não se deixa fiscalizar e com uma maioria que impede sistematicamente a fiscalização de qualquer iniciativa que tenha efetuado. E eu, mesmo sem querer me adiantar sobre o sucesso ou insucesso desta fábrica, que me parece evidente, como diz o deputado Edgar, é um berbicacho para o governo, ou foi um berbicacho para o governo, e que teve que fechar e, portanto, não tinha solução para aquilo. Independentemente de me pronunciar sobre isso, há uma matéria que eu não posso deixar de me pronunciar, que é sobre a necessidade que este Parlamento tem, cada vez mais, de deixar que os deputados fiscalizem o governo. Isto é absolutamente essencial. Nós temos uma inversão completa neste Parlamento que parece a determinada altura que há a quinta vigia que tem que fiscalizar o Parlamento. Não é ao contrário. O Parlamento deve fiscalizar o governo e o governo deve-se deve estar disponível, como numa boa democracia, para ser fiscalizado. E, portanto, esta iniciativa, como tantas outras que surgem do CDS, do PCP, do PS, de outros partidos, são iniciativas que, na maior parte dos casos, caem em saco roto. Aliás, eu não me lembro de uma comissão de inquérito que tenha sido aprovada pelo PSD que não seja daquelas do ponto de vista potestativo, não é? Porque os grupos parlamentares têm direito a uma comissão de inquérito potestativa, com um conjunto de deputados que adiram, e, portanto, essas obrigatoriamente são aceitas. Não há nenhum outro caso, pelo menos eu não me lembro, não sei se os meus deputados que aqui estão se lembram de algum, nenhum outro caso em que o PSD tenha permitido uma discussão sobre esta natureza. Mas só mais uma nota. Esta é a nota da fiscalização e da fuga à fiscalização. Outra nota tem a ver com isto que acabamos de dizer. Este, infelizmente, não é um caso isolado. Nós temos milhares de elefantes brancos, estou a exagerar, centenas de elefantes brancos na região autónoma da Madeira que foram construídos e que gastaram-se milhões de euros, e este já não estou a exagerar, foram mesmo centenas de milhões de euros, que de facto não tiveram a sua devida fiscalização. Vou dar um exemplo, que me parece o exemplo mais stalinista que eu conheço. O Governo Regional da Madeira construiu 70 restaurantes nos últimos 7, 8 anos. O Governo Regional da Madeira é o maior empresário da restauração da Madeira. 70 restaurantes, isto é impensável em qualquer regime democrático com funcionamento do mercado. Isto é tipicamente de um regime stalinista. Construir espaços para ceder, a maior parte deles estão fechados, como nós sabemos. E os que não estão fechados estão com rendas baixíssimas porque as pessoas não conseguem pagar nada. Vamos ouvir também a opinião do deputado. O Partido Socialista considera, e essa foi a justificação que nós demos na altura e continuamos a dar, nós consideramos que tem existido um conjunto de intervenções financeiras da parte deste Governo Regional, intervenções essas que têm ocorrido ao longo destes últimos anos, nomeadamente desta última década, que prejudicaram seriamente a Madeira. Nós conhecemos muitas delas, o mais conhecido é, naturalmente, a dívida oculta, os mais de 1.000 milhões de euros de dívida oculta que foram escondidos quase debaixo do tapete e que foi descoberto quase derrompante e que assustou toda a Madeira, o continente e a Europa por aí fora, mas houve um conjunto de outras intervenções financeiras que não respeitaram aquilo que me parece evidente e que é natural, que é o interesse público, os dinheiros são públicos e têm que ser bem geridos, etc. E, portanto, o Partido Socialista considera que terá de fazer tudo o que estiver a seu alcance para garantir que há uma responsabilização daqueles que prevaricaram com dinheiros públicos. Porque quando prevaricaram, estamos aqui a falar de, eventualmente, uma má gestão de dinheiros públicos,
ou, eventualmente, outra questão que também se pode levantar, que é, eventualmente, o desvio de dinheiros públicos? Não, neste caso em particular, estamos a falar de má gestão de dinheiros públicos e essa má gestão de dinheiros públicos está justificada nos relatórios do Tribunal de Contas. Neste caso em particular, enfim, não estou a focalizar os outros, naturalmente... Não se fala em má gestão, nada nenhum. E portanto, desde que não se siga... Senhor Deputado, desde que não sejam seguidos os parâmetros do enquadramento legal, é má gestão de dinheiros públicos. Peço desculpa, mas não vejo de outra forma. E, portanto, essa má gestão de dinheiros públicos deve ser, do nosso ponto de vista, portanto, aquilo que o PS julgada e os seus responsáveis devem ser responsabilizados. Devem ser julgados. Devem ser julgados, isto é absolutamente normal que assim seja e consideramos que a culpa não pode morrer solteira, sobretudo numa circunstância em que a Madeira está a passar pelas dificuldades... Estamos a falar aqui de infrações financeiras, portanto, que implicam multa, não é? Infrações financeiras que implicam multas, mas há, obviamente, aqui um significado político muito grande do nosso ponto de vista. E o significado político é nós não podemos ficar à espera que estes senhores que ao longo destes anos tornaram a Madeira quase insustentável como nós temos hoje, com uma dívida colossal que não conseguimos pagar e que estamos sujeitos à austeridade da dimensão que todos nós sabemos, não podemos agora ficar sentadinhos à espera que sejam estes senhores a dizer que vão resolver o problema que eles próprios criaram. Não vão fazê-lo, devem ser responsabilizados e não têm neste momento nenhumas condições para aplicar o que quer que seja na região da Madeira para mudar isto. Ou pagam a multa ou respondem em tribunal. Não é responder em tribunal. Tem que ser. Repare, não é entrou a ação, vamos saber então agora. Repare, não pode haver... Não sabemos, não está marcado ainda... Falta fazer a contestação. E depois disso vamos ver o que está. E depois desse primeiro julgamento ainda cabe recurso para o Tribunal Central, como sabe, de Contas. E por conseguinte, de toda a ginástica argumentativa, técnica jurídica que o senhor deputado quis colocar... Estando pessoas aqui visadas... Estando aqui pessoas visadas... Durante muito tempo... Não, permita-me que explique só isto. É que não posso deixar de ser rigoroso nestas coisas. Desculpa, mas qual é o seu rigor maior que o meu porquê? Em qualificação. Eu não estou a falar do seu rigor. Eu estou a dizer que falamos aqui de coisas que têm que ser aqui estendidas e explicadas com rigor. Penso que já foram mais ou menos explicadas. Só para fazer uma nota sobre isto. Muito rapidamente, estamos mesmo no final do programa e gostava de ouvir a vossa opinião sobre o 25 de Abril. Os encargos de assumidos e não pagos que o senhor deputado diz que não tem importância nenhuma e que é uma coisa menor e que ninguém deverá ser julgado, etc. Esse conceito de encargos de assumidos e não pagos foi precisamente à custa disto que nós tivemos uma dívida oculta de mais de 1.000 milhões de euros. Mas o deputado sabe disso. Sim, mas isso não pode acontecer. Dívida oculta é essa, que está hoje em investigação no TSIAP e que deu origem a uma investigação profunda na Madeira com uma vinda de GNRs, etc., aqui à região para investigar. Isso é outra história. Não, outra história. Tem a ver com os encargos assumidos e não pagos. Eu tenho que saber relativamente a este caso concreto, se me permite, Gil Rosa, duas coisas. Aqui não está demonstrado que foi posto em causa o interesse público. Ponto número 1. Primeira questão, não está posto em causa ou está demonstrado que houve dolo ou negligência nesta matéria. Toda essa para e, portanto, objeto da tal Constituição que diz que tenha sido boa ou má gestão. Não é isso que está em causa. O que está em causa aqui são irregularidades procedimentais e que deviam ser evitadas, obviamente. Posso concluir? Não posso concordar com isso. O Partido Socialista considera o seguinte: independentemente da dimensão, da gravidade deste assunto, tendo em conta aquilo que é o currículo deste Governo Regional, nós não vamos permitir, em qualquer circunstância, que estes senhores que levaram a Madeira à situação em que está, possam não responder para coisas desta coisa. Vamos dar este assunto por encerrado aqui no programa, porque temos que avançar. Saber qual é o caso esperar. Eu acho que um regime sem liberdade, sem tolerância e sem crítica não produz soluções amigas para as pessoas. E isso parece evidente com o que aconteceu na Madeira nos últimos anos. Nós, infelizmente, não tivemos um regime totalmente livre, totalmente tolerante, totalmente disponível para ouvir críticas e para reconsiderar os caminhos que traçou. E o resultado é este que nós temos. Nós temos uma região pobre, infelizmente, temos uma região com muitos desempregados, com muitas falências, com uma situação financeira catastrófica, e isto também foi o resultado desta ausência de tolerância que este Governo sempre mostrou, e que o Parlamento é um bocadinho a fotografia principal. Nós falámos aqui há bocadinho, por que razão é que não se fiscaliza mais, por que razão é que o Governo não se deixa fiscalizar, e este tipo de intolerância que o Governo mostrou, e este tipo de dificuldade de se sujeitar à crítica e de poder mudar, criou uma situação e um regime que não traduz num bem-estar como nós poderíamos ter hoje, com tanto dinheiro que tivemos para as pessoas da Madeira. E isso é lamentável. E estes 40 anos, e não só os 40 anos, também de alguma forma aquilo que é a situação catastrófica
que passa hoje o partido da maioria, não é? De convulsões internas significativas, parece-me a mim uma grande oportunidade para que os partidos da oposição possam apresentar aquilo que eu chamo uma alternativa limpa. Ou seja, não é uma alternativa com responsabilidades do passado, mas uma alternativa completamente limpa. Vamos ouvir também, me parece muito importante, e nós, partidos da oposição, temos uma responsabilidade muito grande nessa matéria.